Atacante de velocidade que foi oferecido para a diretoria do Goiás no começo do ano pode virar uma opção interessante em Portugal após não fazer muitas partidas, pelo modesto Gil Vicente. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito dessa informação, qual foi o valor pedido por esse empresário naquele momento do começo do ano e também comentar sobre o lateral direito Cláudio Vinck, mais uma ótima alternativa. O Marítimo, que acabou sendo rebaixado de maneira surpreendente lá em Portugal, não vai ficar no clube, tem o seu contrato se encerrando e também foi procurado pelo maior do Centro-Oeste. Será que a lateral direita pode ser uma prioridade da direção alviverde para a sequência do ano? Quero trazer um pouco mais de detalhes sobre essas informações. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar na tela final também outro vídeo que gravamos hoje mais cedo, comentando sobre um meio-campista, ex-Corinthians e Red Bull Bragantino, fechado com o maior do Centro-Oeste. Tem também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. Se inscreva no nosso canal principal também, ajudar a gente a chegar nessa marca de 8 mil inscritos aqui no YouTube, que já está bem próximo. Combinado? 100% falando somente do maior do Centro-Oeste. Quero passar o recado do nosso apoiador do canal, a Galera Bet, que te dá R$10, isso mesmo, R$10 de graça para você começar a apostar os seus palpites em partidas esportivas, seja de futebol, basquete, vôlei, independente do que seja, você pode palpitar lá na Galera Bet. Além desses R$10, eu trouxe aqui as outras cotações excelentes do pessoal, como por exemplo no jogo do Brasil, nesse sabadão, amistoso contra o Guiné em Portugal. A vitória do Brasil está pagando 1,08 a cada real apostado, um empate 9 e uma vitória de Guiné fora 31 a cada real apostado. Teremos também outros amistosos na sexta-feira, no sábado, Equador e Bolívia, com a vitória do Equador em casa pagando 1,35, um empate 4,50. Na terça-feira com Alemanha e Colômbia, ótima partida também, uma vitória da Alemanha em casa pagando 1,55, um empate 4,20 e um triunfo da Colômbia fora 5,75. Japão e Peru, um empate nesse jogo também, ótima cotação 3,80. Essas e todas as outras cotações também, por exemplo, nas eliminatórias da Euro, outros amistosos também nesse final de semana, jogo do Goiás contra o Vasco da Gama, lá na quinta-feira ainda já está à disposição na Galera Bet. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Lembrando, você vindo aqui pelo nosso canal, tem esse bônus de R$10 já incluso para você começar. Quero começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um jogador que foi oferecido para a diretoria do Goiás ainda em dezembro do ano passado, visando nessa temporada de 2023, que pode ficar livre no futebol português, pelo menos para um empréstimo de curto prazo, que é o Marlon, 25 anos de idade, brasileiro, que atualmente está no exterior, revelado aqui no país nas categorias de base ainda do Porto de Pernambuco, passou também no Vitória, no Sport, no Oeste, no Paysandu, onde acabou se destacando bastante, principalmente na Série C do ano passado, marcando 16 gols em 43 jogos na última temporada. Agora, na temporada 22-23, pelo Gil Vicente, que até na temporada passada havia conquistado um importante sexto lugar, levando até a Conference League, nesse ano não conseguiu repetir o mesmo feito, ficou ali no meio de tabela, e o Marlon, que chegou na metade do ano, ele chegou na metade da temporada europeia, no começo do ano aqui no Brasil, ele participou de apenas 10 jogos, sendo somente 4 deles como titular. A última atuação, inclusive, aconteceu no dia 23 de abril, realizou grande parte dos seus jogos ali entre março e abril, depois não jogou mais. Não foi um nome totalmente utilizado, também não estava escanteado ou algo nesse sentido. Acho normal também totalmente essa adaptação ao futebol europeu levar um pouco mais de tempo. E essa informação também do nome dele ter sido oferecido para a diretoria do Goiás foi traga lá pela Tandara Reis, naquele momento estava na Sagres ainda. Ela garantiu o seguinte, que o jogador foi oferecido para o verão, porém o valor desejado pelo empresário do atleta não agradou a diretoria esmeraldina. Naquele momento, o Goiás também ele tinha uma concorrência tanto do Gil Vicente, lá de Portugal, já tinha algumas especulações, até mesmo o Corinthians chegou a fazer uma sondagem pelo jogador, mas não evoluiu em proposta. O Coritiba, o Cuiabá também estava de olho, o São Bernardo, alguns clubes também do futebol brasileiro, o Mirassol também, para a Série B do Brasileirão, estavam de olho nesse jogador. E agora, possivelmente será emprestado, ou caso tenha alguma outra possibilidade para o outro ano, mas enfim, pode acontecer um empréstimo na metade do ano, já que ele tem um contrato até junho de 2025 lá no Gil Vicente. Outra coisa também, esse valor, ele foi negociado em definitivo com o Gil Vicente por aproximadamente R$1.800.000. Na ocasião, ainda no comecinho da temporada, negociado pelo Paysandu para o futebol português, jogador de 25 anos de idade, que geralmente atua mais na ponta esquerda. Vou deixar aqui para vocês o mapa dele de movimentação nessa disputa do Campeonato Português. Nas suas 10 partidas, 4 delas como titular, atuando bem mais
na ponta esquerda. Ele que é destro, né, costuma jogar ali mais trazendo essa bola para dentro, pode atuar também na ponta direita tranquilamente, onde ele participou tanto pelo Paysandu nas duas últimas edições da Série C do Campeonato Brasileiro, quanto também pelo Oeste, né, o Oeste que naquele momento estava jogando a segunda divisão ainda. Vou deixar aqui o seu mapa de movimentação em 2020, tanto na ponta esquerda quanto também na ponta direita. Jogador que tem bastante velocidade e habilidade. Além disso, melhorou bastante essa parte técnica do Marlon também, tanto na finalização, tanto é que ele marcou 16 gols, né, pelo Paysandu no ano passado, quanto também em cobranças de faltas e de pênaltis. Então é sim um jogador que é muito necessário dentro desse atual elenco do Goiás, um ponta de velocidade, quanto também essa qualidade de um passe, enfim, boa visão de jogo, boa movimentação, boas finalizações, cobranças de faltas e também de pênaltis, pelo menos na sua última impressão no Paysandu. É óbvio que não seria, por exemplo, um nome para chegar e ser titular. Acho que o Marlon ele pode viver um momento melhor do que os outros atacantes do Goiás, mas pelo currículo dele é óbvio que não é um jogador, digamos, extraordinário para a Série A do Brasileirão. Acredito que a diretoria alviverde deverá contratar pelo menos mais 2 pontas, jogadores pelas beiradas com bastante velocidade. Um mais experiente, mais rodado em Série A de Campeonato Brasileiro, e o outro acredito ser um pouco mais jovem. O Marlon, na minha avaliação, seria assim um jogador para encaixar dentro dessas características. Na Série C do ano passado, 10 gols marcados em 23 atuações, foi sim um titular absoluto, jogador que já havia feito partidas razoáveis, né, na Série B de 2020 pelo Oeste. Foi uma contratação do Paysandu ainda para a reta final da Série C de 2021, quando ele realizou 21 partidas com 3 gols marcados, 1,76 m de altura. Ele que é destro pode fazer essas duas funções pelo lado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Marlon, se você já assistiu, né, algumas partidas dele. Jogador que foi oferecido à diretoria do Goiás, tem esse contrato longo lá no Gil Vicente ainda, né, até a metade do ano de 2025, não foi aproveitado e o empréstimo nesse momento para o futebol brasileiro não está descartado. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar também sobre um lateral direito que foi procurado pelo Goiás no começo da temporada e que agora está 100% livre no mercado, que é o Cláudio Vinck. Você lembra dele? Aquele mesmo revelado nas categorias de base do Internacional, passou inclusive pela Seleção Brasileira, Vasco, Sport, se eu não estiver enganado também pela Chapecoense, isso mesmo, no futebol italiano, e atualmente fez sim uma ótima temporada, vestindo a camisa do Marítimo em Portugal. 39 jogos no ano, 7 gols marcados e 4 assistências. Acontece que até mesmo de maneira surpreendente o Marítimo foi rebaixado, né, para a segunda divisão, ficou ali naquela última posição antes do rebaixamento, jogou contra o Estrela Amadora, um jogo para definir quem que ia subir, né, o Estrela vindo da segunda divisão, e os dois, em 2 jogos o Marítimo acabou sendo derrotado e caindo para a segundona portuguesa. Ele que foi sim um jogador importante, titular absoluto na competição, e o contrato já se encerra agora no finalzinho desse mês de junho. Em relação ao interesse do Goiás, essa notícia foi traga lá pelo meu parceiro, o Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Vou deixar aqui a notícia dele também, ainda lá em janeiro, onde o Goiás, naquele momento de instabilidade, tinha apenas o Maguinho, que nossa senhora, o Maguinho estava muito queimado, né, naquele começo de ano. Com a recusa do Michel Macedo, do Ceará, para se mudar para o Goiás, o Verdão estava na mira. Tanto o Cláudio Vinck, quanto também o lateral direito, o Bruno Pérez, naquele em São Paulo, Roma e Sport, e também o Bruno Santos, que acabou fechando com o Goiás. Então o Bruno Santos foi o preferido, né, da diretoria esmeraldina. Era uma negociação um pouco mais simples naquele momento. E agora o Cláudio Vinck ficando 100% livre no mercado. Tem algumas especulações dele, tanto aqui no futebol brasileiro, quando na virada do ano ele foi procurado, né, pela diretoria do Botafogo, ainda em dezembro. Acabou que essa negociação não evoluiu, porque lá no futebol europeu ele estava na metade da temporada. Também foi especulado tanto no Goiás, também no Braga de Portugal e no Vitória de Guimarães. Essas informações mais recentes também dão conta que o jogador interessa ao Vitória de Guimarães, outro clube também tradicional do futebol português, que está na primeira divisão. Acredito sim que seria um nome interessante para o Goiás, porque assim, acho que a principal posição de reforços que o Verdão precisa se preocupar nesse momento não é a lateral direita. Acho que o Maguinho vive sim uma boa fase e o Bruno Santos dá para quebrar o galho desde que o time esteja 100% ajeitado. Acho que o Bruno Santos não é esse jogador tão tenebroso assim. A questão é que o Maguinho ele pode jogar ou mais à frente, como talvez um terceiro homem, né, no meio de campo, ou como meia direita. Eu não gosto dele fazendo essa função, pode ser uma boa surpresa, mas iniciar um jogo na ponta direita é outra história, né? Mas enfim, pode acontecer suspensões, lesões, isso é totalmente natural no mundo do futebol. Se surgir uma boa possibilidade, onde na minha avaliação o Cláudio Vinck é sim um bom nome, porque está 100% livre no mercado, vinha jogando com frequência e fazendo ótimas partidas lá no Marítimo. Vou deixar aqui inclusive o seu mapa de movimentação passando para vocês. Você pode observar que ele vai muito nos extremos, né? Tanto na parte ofensiva quanto também
na defesa, um jogador que basicamente virou quase como um meia-direita no Marítimo nessa reta final da temporada, o que explica também os seus ótimos números na primeira divisão portuguesa. Dos 36 jogos disponíveis em Portugal, ele realizou 34 deles na liga, né, sendo 27 como titular, marcou 6 gols, além de 2 assistências e 4 cartões amarelos. É um jogador bem mais técnico, não é, por exemplo, aquele lateral de grande explosão, de drible, chapéu, não é isso. É um jogador mais equilibrado, mas consegue sair muito bem jogando e também nesse apoio ofensivo. Cruza muito bem, tem uma boa finalização, com a perna esquerda também é um jogador que conta também com bastante mobilidade e foi um nome importantíssimo para o Marítimo até mesmo, digamos, não cair antes do final do campeonato, porque ele fez um gol importantíssimo, uma vitória por 1-0 contra o Marítimo. Também, nos últimos 4 jogos da temporada, ele marcou em 3 deles, contra o Marítimo, Estoril Praia e também contra o Estrela Amadora, onde acabou decretando o rebaixamento do Marítimo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador. Uma boa alternativa à disposição do mercado, já houve esse interesse da diretoria alviverde. Como eu falei, acho que as prioridades para contratações, tanto um ponta direita e um ponta esquerda, jogadores de velocidade, de preferência para chegarem e serem titulares. Depois disso, acho que mais um zagueiro pelo lado esquerdo para deixar o Bruno Melo talvez como, por exemplo, se o Hugo não puder, se o Sander não puder jogar, o Bruno Melo fazer uma função como lateral esquerdo, isso ajudaria demais o Goiás. Contar com um zagueiro, 2 pontas, um outro centroavante em reserva e se puder contratar também, talvez mais um volante, mais um meia, vai depender muito das opções de mercado. De fato, a lateral direita não é uma prioridade, mas pela versatilidade do Cláudio Vinck, ele que inclusive é sobrinho do Luiz Carlos Vinck, né, o técnico do Anápolis, inclusive foi especulado no Goiás, né, o treinador do Anápolis, a tendência é que continue também para o ano que vem, por que não, né, ter esse encontro no futebol goiano. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Se inscreva, compartilhe o nosso canal com outros amigos esmeraldinos, né? Ajudar a gente a chegar nessa marca de 8 mil inscritos aqui no canal, que é 100% dedicado ao maior do Centro-Oeste. Também tem o nosso Instagram, @GoiásNews1943. Vou deixar o link na descrição. Tem um canal de cortes e o apoiador aqui também do canal, a Galera Bet, que te dá R$10 de bônus para você começar a apostar, 100% gratuito, não é só você ir lá, fazer o seu cadastro, né, e começar a palpitar. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!